Olá, mais um Informática para Concursos, novamente questões da VUNESP. Essa prova aqui é de auxiliar de papiloscopista. A prova foi no mesmo dia que na videoaula anterior, dia 1º de julho. Essa prova aqui tem 10 questões e o nível dela está um pouco menor do que a da prova anterior. Está bem razoável. Inclusive achei bastante parecida com as provas da CKM Serviços. Muito válido para os nossos estudos aqui. Sem mais delongas, vamos à resolução das questões. Temos aí então a capa da prova. Auxiliar de papiloscopista policial. Vamos à primeira questão. Um usuário de um computador com Windows e o Office deseja elaborar um relatório no Word, utilizando informações extraídas de uma planilha elaborada no Excel. Uma das maneiras de se realizar a transferência, prestar atenção nisso aqui, a transferência das informações para o Word é selecionando as informações desejadas no Excel e utilizando, toda vez que você utiliza uma cópia ou quer transferir um arquivo de um lugar para o outro, o Word, o Excel, qualquer um deles, eles vão utilizar um campo chamado área de transferência. Ali é um recurso que eles utilizam. Eles pegam uma parte da memória, guarda ali a informação para poder colar em outro lugar. Aí ela sai da memória e vai para outro lugar. Isso é chamado de área de transferência. Temos aqui a letra A como gabarito. Área de notificação, por meio das quais as informações a serem transferidas são notificadas. Esta área de notificação fica na barra de tarefas do Windows. Não tem a ver com informações do que será transferido, tem a ver com status de algum programa, esse tipo de notificação aí. A área de trabalho, como bem conhecemos, fica lá vários ícones das ferramentas que mais utilizamos. Não tem a ver com a área de transferências aqui. A D é o recurso de interação com o conjunto de aplicativos. Aí é um recurso de interação do Windows com seu smartphone, entre outros aí por fora. Um atalho para as informações serem transferidas. Não tem nada a ver. Alternativa A. Próxima questão. 42 no Word de 2016. Em português, em sua configuração padrão, as teclas de atalho possibilitam o acesso direto a determinadas ações no aplicativo. Em particular, as teclas de atalho Ctrl mais S, ele quer saber isso aqui, Ctrl mais S, quando pressionadas realizam a ação de. Bom, quem vem assistindo as minhas aulas no canal está proibido de errar uma questão dessa aqui. Tá? Ctrl S, lembra do S de sublinhado. Sublinhado. E note que a banca ela sempre coloca na alternativa A o S de salvar. E o salvar é Ctrl B. Então aqui, Ctrl B, está fora. Sublinhar um texto selecionado. Este é o nosso gabarito. C, substituir um texto por outro no documento. Este aqui, vimos nas nossas aulas, que é o Ctrl mais U. Seria aí o substituir. Inserir Smart Art no documento. Este aqui não tem tecla de atalho. Sombrear um documento selecionado. Este aqui estaria nos efeitos de texto. Também não tem tecla de atalho. Alternativa correta B. Tranquila essa questão aqui. Próxima questão. Deseja-se, no Word 2016, na sua configuração padrão, configurar a página de um documento em colunas. Na janela Colunas, acessível por meio da guia Layout da página, algumas das opções pré-definidas de colunas são. Aí aqui ele vai tratar de colunas. Falou em coluna, você pode até imaginar o que? Altura, largura, quantidade, se é uma linha, 3 linhas,
3 colunas, 4 colunas. Teríamos mais ou menos essa ideia aí, caso não conhecemos a ferramenta. Esse é o tipo de questão que é nível usuário, a pessoa tem que estar usando para entender. Mas aí, tratando-se de coluna, não seria textos, nem imagens, nem figura. Não teria por que ser principal, secundária e oculta. Você tem larga, normal e estreita, poderia ser. 1, 2, 3, poderia ser. Simples, dupla e quadrupla, também poderia ser. Para responder essa questão, vou usar o auxílio do Word. Vamos lá. Conforme ele disse, então, vamos lá em layout da página. Colunas. E o que você tem pré-definido é 1, 2, 3, esquerda, direita. A alternativa correta é a D. Próxima questão. 44. Considere a seguinte planilha editada no Excel 2016. E aí você tem aqui uma planilha. E ele vem aqui embaixo já pedir as funções. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6, conforme apresentado a seguir. A6 vai ser igual a conte.num, A1 até C3. Lembrando que esses 2 pontos significa até. Se tivesse ponto e vírgula, é o E. Muito difícil cair ponto e vírgula, mas saiba aqui. 2 pontos é até, ponto e vírgula é E. Então vamos separar aqui os A1 até o C3. O A1 começa aqui. E o C3 vai até aqui. E aí no B6 igual mínimo. C1 até C3. Então vamos separar aqui o C1 até o C3 com outra cor. Tá aí. E o C6 é igual a A6 menos B6. Então o C6 será o resultado disso aqui. Quem assiste os vídeos no canal sabe que eu já falei dessas duas funções aí, essas duas fórmulas. E continuo, já estamos carecas de saber, mas vou recapitular aqui. O continuo ele vai fazer uma varredura num determinado período, numa determinada matriz, que é esta aqui, que está em lilás, e vai contar quantas células tem número dentro. Então vamos lá. Aqui na parte lilás, você tem número aqui na A1, na B2 e na C3. Ó. 1, 2, 3. Linha reta aqui. Aqui tem 3 números. Em linha reta aqui. Aqui só tem letras. Não tem número aqui. Na linha 3 não tem nada digitado. Não considere esse valor como zero, tá? Não tem nada digitado aqui. Então tem 0 números. 0 números. Aqui é 3. Neste intervalo aqui existem 3 células que contêm número dentro. Seria essa a denominação aqui disto. Na B6 o mínimo, já trabalhei aqui algumas vezes com essa função mínimo. Importante lembrar que o mínimo ele nunca vem sozinho, ele sempre vem nos probleminhas como este aqui. O mínimo é o que? Ele vai retornar o valor mínimo de uma determinada matriz de um determinado período. Aqui se tivesse ponto e vírgula algum número na frente, por exemplo, se tivesse o 2, ponto e vírgula 2, seria o segundo valor mínimo. Mas aqui ele pede o primeiro mínimo mesmo. Então vamos ao intervalo, ver qual que é o menor valor aqui. Aqui você tem o 3 como menor valor. O C é uma letra, não conta. Aqui não tem nada. E o 9 é maior que 3. Então aqui vai dar 3. O C6 pede a subtração do A6, que é 3. E do B6, que é 3. Igual a 0. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Um usuário da internet está preparando uma mensagem de e-mail para enviar uma imagem em formato JPEG que está armazenada em seu computador. Armazenada em seu computador. Uma das formas de se preparar e enviar corretamente esse e-mail com a imagem é
A mensagem que ele quer mandar é exclusivamente para mandar essa imagem que está no computador dele. E vamos às alternativas, olha só. Em modo texto com formatação, incluir link e caminho para a pasta com o arquivo da imagem. Como a imagem está no computador dele, não tem como ele encaminhar um link. O link seria para imagens que estão disponíveis na web. Isso aqui já não é. Em modo texto simples ou sem formatação, utilizar o recurso de anexar o arquivo com a imagem. Este é o nosso gabarito. Como a imagem está no computador dele, ele vai ter que anexar ao e-mail essa imagem. Aí o e-mail vai criar uma cópia e enviar para o destinatário. Em modo de texto simples ou sem formatação, inserir a imagem no corpo da mensagem. Há essa possibilidade, porém você tem que fazer a formatação para a imagem aparecer. Sem formatação não tem como. Inserir o link, caminho para a pasta com o arquivo da imagem no campo com cópia oculta da mensagem. Isso aqui está bastante confuso, não tem nada a ver. Você não vai inserir um link. Inserir o atalho para o arquivo com a imagem no corpo da mensagem. Impossível, não tem como fazer esse acesso lá do e-mail para a casa dele, a não ser que fosse um acesso remoto, mas não é o caso aqui. Alternativa B, próxima questão. 46. Considere a seguinte URL utilizada na barra de endereços em um navegador de internet típico. E aí você tem o endereço aqui da Polícia Civil, o endereço do site no caso. Com relação a essa URL, é correto afirmar que permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não, aqui se fosse intranet você teria números. Por exemplo, sei lá, 192.168.12.1, algo assim do gênero. Não é intranet aqui. O tipo de serviço identificado pela URL é para a transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet. Não, você vê aqui que está como portal, não tem nada identificando aqui. Por exemplo, download aqui na frente. Isso aqui não procede. Se a forma de acesso ao site identificado pela URL só pode ser executada por meio de tablets. Está bem nítido aqui, que é um endereço público e que você pode acessar de qualquer maneira, celular, desktop, tudo. Não há essa restrição aqui. A transferência de informação entre o navegador e o servidor de internet não é criptografada. Este é o gabarito. Eu já comentei aqui no canal, inclusive isso aqui é bem pouco seguro, não tem uma criptografia. E voltando ao que eu comentei no canal, quando você tem HTTPS, este S aqui faz com que a transferência de informação entre o navegador e o servidor seja criptografada. Daí a segurança da URL. Bancos utilizam essa criptografia, sites de vendas, vários tipos de sites que trabalham aí na internet utilizam essa segurança aqui. Então sempre associe esse S com segurança da informação na web. Volta e meia cai uma questão dessa em concurso, tá? E aqui aí é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transações de comércio. Comercial, normalmente ele é um .com. Aqui você vê que é .sp.gov.br, você vê que é do governo. Se fosse aqui policiacivil.com, poderia caracterizar sim um domínio do tipo comercial. Alternativa correta D. Próxima questão. Utilizando o site de pesquisa, busca Google na internet, o usuário digitou o seguinte texto na barra de pesquisa: concurso espaço traço VUNESP. O resultado dessa forma de busca serão sites que apresentam ambas palavras, concurso e VUNESP, em qualquer ordem. O que acontece no site de busca do Google quando você coloca um traço antes da palavra? Isso significa que vai apagar a palavra. Vamos pegar aqui
o Google para fazer essa pesquisa e você vai entender. Então vamos lá, concurso, deu um espacinho, traço, VUNESP, igualzinho está na questão. Pesquisar no Google. Você vê aí que o VUNESP subiu das pesquisas, olha só. Concurso aberto, Gran Concurso Online, apostila e por aí vai. Só vai falar de concurso, excluindo a VUNESP da pesquisa. Apresentam ambas as palavras concurso e VUNESP? Não. Inclui a palavra concurso no endereço de site e a palavra VUNESP na informação do site? Também não. Apresentam ambas palavras, concurso e VUNESP, nesta ordem? Não. Inclui a palavra concurso no texto da página e a palavra VUNESP no endereço do site? Não foi isso que aconteceu. Apresentam a palavra concurso e não apresentam a palavra VUNESP. Foi isso que aconteceu. A alternativa correta é a E. Próxima questão. A maioria dos mouses possui um botão no centro ou roda central, que tem como uma das suas funções rolar um texto para baixo ou para cima. Uma das denominações desse botão é: o mouse tem 3 botões. Você tem o botão esquerdo, que é para dar entrada nos processos, é o que você mais utiliza, é os principais. Você tem o botão direito, que você utiliza para propriedades, configurações, entre outros no programa ou na página. E você tem um botão no meio, que é o botão de rolar, de rolagem. Você sobe e desce aí na página. Aí você tem aqui a alternativa A, reset, não pode ser. Tá? Você pode ir excluindo o que você tem certeza que não pode ser. Modem. Tem um botão chamado modem no mouse? Não tem. Touch é aquela, no caso seria o toque. Você vai ter isso aí em tela de monitores, né? Seria o touch screen. E aqui start botão. Não tem um botão com esse nome. Que você tem a direito, esquerdo e centro. Aqui não é. E o botão do centro é o scroll. Na tradução para português seria rolagem. Que é o que está pedindo aqui na questão. A função de rolar. Botão de rolagem, scroll. Alternativa B, próxima questão. Os pendrives utilizados em computadores de mesa e em notebooks são conectados por meio de um tipo de conexão do computador denominado, e aí você tem as entradas. O DVI é um tipo de entrada aí de vídeo, não tem a ver com pendrive isso aí. HDMI é o outro tipo de entrada para vídeo. PS2, esse aqui é uma entrada para mouse, teclado antigos, hoje eles usam tecnologia USB, que é o nosso gabarito. É o pendrive, ele exclusivamente é conectado por meio do USB. VGA também, outra entrada de vídeo aqui. Alternativa correta D. Vamos para a última questão. Agora a questão de impressora. O Nesp cobrando impressoras aí para o pessoal, hein? O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora. Aí você tem a impressora de impacto. A impressora de impacto, ela é a matricial. Na realidade, ela utiliza agulhas para fazer impressão. Então, tem uma fita nessa impressora. Não tem um toner. Seria uma fita tintada aí. Tá fora. Jato de tinta. O próprio nome já diz aí que ela vai utilizar tinta. Não vai ter um toner aí na jato de tinta. Essa aqui é a impressora caseira. Matricial, acabei de falar aqui, é a de impacto. A impressora térmica, ela vai ter em sua composição 2 pontas. Essas pontas, elas esquentam, aquecem, encostam no papel e dá
uma queimadinha ali, uma impressão. Tanto é que essas impressões aí de caixa eletrônico que utilizam a impressora térmica, você pode perceber que dura pouco tempo a impressão. Passou 2 meses, apaga. Porque ali não é tinta. Fora. A impressora a laser, alternativa E, ela que vai usar aí o toner. A impressora a laser, ela funciona aí com eletricidade. E o toner tem ali um pó químico que faz uma reação ali dentro da impressora para gerar as cargas elétricas através de eletricidade estática que a impressora a laser trabalha. A impressora a laser, um toner dura bastante tempo. Para um escritório é um bom investimento. Entretanto, para uso pessoal, não seria aconselhável. Uma impressora bastante cara. Alternativa E, por hoje é só. Conforme eu disse, achei essa prova bem mais tranquila do que a prova anterior. Eu diria muito mais justa. Analisando as questões, achei assim bastante parecida com a CKM Serviços. Por falar em CKM Serviços, pretendo fazer o próximo vídeo de informática da CKM. Vou dar mais uma pesquisada na internet, ver se encontro alguma prova e fazer aqui para estarmos a estudar aqui CKM Serviços, tá? Fiquem aí no aguardo de mais novidades. Até a próxima. Valeu!